Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é realmente muito interessante. Neste primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos apresenta para uma reflexão o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 4. E aqui nós vemos Jesus no deserto sendo tentado pelo demônio. A primeira reflexão que eu faço com vocês é que nos chama a atenção ver o versículo 1 deste capítulo 4 e ler: o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus. Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Nosso Senhor Jesus Cristo, simplesmente Ele, Criador do céu e da terra, sendo tentado pelo diabo. Na nossa vida, o mais importante não é o que nós façamos, mas que nós deixemos que Deus faça na nossa vida, que Deus nos guie onde Ele deseja. O mais importante aqui, se nós estivéssemos numa aula de português, não seria a voz ativa, mas a voz passiva. Sermos levados por Deus, sermos guiados pelo Espírito Santificador. E essa voz passiva precisa de um agente. Por quem? Por Deus. Devemos ser guiados por Deus. Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. É que às vezes nós vivemos como se o Espírito Santo não existisse. E a nossa vida, por isso muitos dos nossos dias são chatos, são sem cor. Porque quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos leva por caminhos de muita surpresa. E nos chama a atenção ver como o Espírito de Deus vai nos conduzindo por situações, muitas vezes, inusitadas. Ele muda às vezes tudo. Ele dá vida. Assim é o Espírito Santo. Quando a gente faz uma viagem com uma pessoa calada, que não fala nada, é um pouco chato, né? Mas quando a gente faz uma viagem com uma pessoa que é criativa, que constantemente está falando de maneira equilibrada também, né? Com a gente, porque às vezes, fala, a gente quer também parar um pouquinho de escutar. Mas quando a gente viaja com uma pessoa interessante, que está nos mostrando isso e aquilo e tal, espera. A viagem se faz outra, passam rápido as horas. Assim é a pessoa que vive com o Espírito Santo. Por isso Jesus é tão amigo do Espírito Santo, logicamente, é o mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Essa é a primeira lição. Quando a gente tem o Espírito Santo, tudo nos impressiona positivamente. A Eucaristia, por exemplo, quando a gente é amigo do Espírito Santo, a gente vem para a missa, e chega na missa, e o nosso coração vibra, gente, porque a gente tem o Espírito de Deus. E nós não é que nós estamos vindo à missa, é que o Espírito Santo nos traz a Santa Missa. E que a gente vai trabalhar, pode ser o trabalho mais chato, mas se nós somos guiados pelo Espírito Santo, aquele trabalho se faz novo, os estudos se fazem novos, etc. Assim é a vida com a pessoa que tem o Espírito Santo. Uma segunda reflexão importante que eu tiro desse Evangelho é que Jesus é levado ao deserto para ser tentador. E nós vemos aqui que a tentação, portanto, não é uma coisa má em si mesma. A tentação, ela tem uma função. Ela nos dá a ocasião de nós reelegermos a Deus. Se nós tivéssemos que dizer sim uma só vez a Deus, a vida também seria meio chata, gente. Demos sim a Deus e já fica aquele sim. Não. A vida nossa para Deus tem que ser um sim constante. Todos os dias eu me levanto com os dois pés, não é com o pé direito não.
É com os dois pés dizendo: eu te aceito, Senhor, com todo o meu ser, com toda a minha alma, com todo o meu corpo, com toda a minha vida, eu te aceito, Jesus. É um casamento espiritual. Não basta uma vez o sim, tem que ser todos os dias, né, senhor Sérgio? O senhor entende muito melhor que eu de casamento. O encontro matrimonial está vindo aí para exatamente isso, né? Confirmar uma vez mais o amor de Deus, o amor entre o casal. Assim é a nossa vida. Cícero, de fato, ele dizia que a autêntica raiz da palavra religio não é a raiz religare, é a raiz religere, isto é, reeleger. Enquanto muitos diziam que a raiz da palavra religião era essa ligação entre Deus e os homens, Cícero falava que não. A religião é um constante reeleger por Deus, uma reeleição. E nós temos que eleger Deus, não a tentação. Eleger sempre a Deus na nossa vida. Eu me lembro de uma situação de um santo chamado São Marino. Esse santo, gente, meio desconhecido, ele venceu uma grande batalha no Império Romano, e o imperador ofereceu para São Marino a condecoração mais alta, e disse: Marino, eu queria dar-te essa condecoração. E diante de todos, na hora que ia dar a condecoração, uma pessoa se levanta e diz: Marino é cristão. Imagina lá no Império Romano, em meio da perseguição aos cristãos, e gritam: Marino é cristão. E o imperador se impressiona e diz: é verdade, Marino? Tu és cristão? E Marino fala: sou cristão. E o imperador deu para ele um dia para que ele pensasse. Ou ele escolhia a glória humana, ou a glória de dizer-se cristão. E Marino foi com o seu bispo. O bispo colocou uma capa no chão, colocou um crucifixo, colocou uma espada e disse: Marino, elege a glória desse mundo ou a glória de Deus. Marino elegeu a glória de Deus e voltou com o imperador e disse: eu elejo Cristo. Naquele mesmo momento ele foi martirizado. Reeleger a Deus constantemente na nossa vida. E nós podemos ver aqui que Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, e logo depois ele sente fome. A tentação vem, gente, quando nós estamos fracos. Jesus sentiu fome, aí veio o demônio. Quando nós passamos às vezes por uma dificuldade, por uma situação difícil, o demônio atua de maneira especial. Uma terceira reflexão: é importante que nós resumamos as tentações, todas as tentações que nós temos, por exemplo, ira, preguiça, todas as tentações que nós possamos ter de soberba, etc., nessas 3 tentações que Jesus sofreu no deserto. Nós vemos primeiro o demônio que olha para Jesus e diz: é interessante, esse demônio é muito, realmente, você pensa que é Deus, né, mesmo? E olha para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras, Jesus morrendo de fome, que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui fica muito claro: a primeira tentação que nós sofremos é viver como se Deus não existisse, querer resolver as coisas por nós mesmos. Às vezes Deus permite situações e eu digo: não, deixa eu resolver por mim mesmo. Jesus podia dizer: deixa eu transformar isso em pão e mato minha fome. Deus está me dizendo que muitas vezes eu me basto, muitas vezes eu quero viver longe de Deus e quero solucionar toda a minha vida. Mas o tentador aqui vê que não consegue entrar por uma linha de guerra e vai por outra. Olha para Jesus, leva Jesus para uma cidade santa e diz: se és filho de Deus, lança-te
os anjos te acolherão. Imagina. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda tentação é viver, gente, como se tudo dependesse de Deus. Eu me largo nas mãos de Deus e deixo que Deus faça tudo. A primeira tentação é o oposto. É viver como se tudo dependesse de mim. A segunda tentação, e todas as tentações se resumem também muitas vezes nessa tentação de que eu quero que tudo dependa de Deus. Por exemplo, eu vou fazer uma prova e eu vou rezar 1000 Ave Marias. E passarei rezando 1000 Ave Marias e colocarei nas mãos de Deus essa prova. Aí chego no dia seguinte, vou fazer a prova sem ter estudado e sou reprovado. Gente, Deus precisa da nossa liberdade. A terceira tentação é impressionante também. O tentador fica desesperado, né? Olha para Jesus, vê que não está conseguindo nada e diz no monte alto: olha, faz que Cristo olhe para todos aqueles os reinos da terra e diz para Jesus: se te prostrares diante de mim, te darei tudo isso. Tudo isso. Imagina que coisa forte, né? E Jesus diz: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. A terceira tentação, gente, é o demônio. Muitas vezes nos apresenta, as tentações são assim, muitas vezes nos querem dar caminhos sem cruz, viver sem a cruz de Cristo, viver a vida conseguindo nada, as coisas sem esforço. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para a Itália, estava no seminário nos Estados Unidos, me disseram que eu ia fazer seminário em Roma. Lá fui. E cheguei em Roma. Antes de chegar em Roma, vi um livrinho na biblioteca lá do seminário nos Estados Unidos, que dizia assim: italiano sem esforço. Eu, opa, é aqui mesmo. Peguei o livrinho, italiano sem esforço. Cheguei na Itália, no aeroporto, não entendi nada. As pessoas falando italiano, eu falei: que é isso? A única coisa que eu entendi foi: olha, esse padre não sabe falar italiano. É que a gente precisa se esforçar, e muitas vezes o demônio nos coloca um caminho de pouco esforço. A quarta reflexão, esse versículo do Evangelho é tão precioso que diz, logo no final: então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Deus conforta quem quer viver na vontade dele. Como quinta reflexão, vejam, queridos irmãos e irmãs, como o diabo é esperto. Ele tenta, se esconde, mas ele tenta. Naquele livro de Lewis, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia, ele tem um livro que se chama Cartas do Diabo ao Seu Sobrinho. Conhecem? Um livro muito interessante de ler, gente, hein? Cartas do Diabo ao Seu Sobrinho. E nesse livro, um demônio chamado Escutropo escreve 31 cartas a Orugário, um demônio que não tinha muita experiência em arrebatar pessoas para o reino do demônio. E o primeiro conselho que Escutropo, que é Satanás, dá para Orugário é o seguinte: olha, Orugário, tu tens que fazer o seguinte, Orugário. Tu tens que fazer que os homens acreditem que tu não existes. Se tu consegues isto, batalha vencida. É assim muitas vezes que o demônio faz conosco. Quer que a gente não acredite que ele exista. Paulo VI já dizia que o grande mal do mundo é esquecer que o demônio existe. Conclusão, gente, vejamos que o demônio não é Deus, ele é uma criatura, e fica bem claro por esse evangelho que nós podemos vencer todas as tentações,
e que nós precisamos das tentações, que Jesus é levado ao deserto para ser tentado, para que nós possamos também reeleger uma vez mais a Deus. E eu termino essa homilia com esse texto de Santo Agostinho. Com efeito, a nossa vida enquanto somos peregrinos neste mundo, ela não pode estar livre de tentações, pois é através delas que se realiza o nosso progresso. E ninguém pode conhecer-se a si mesmo sem ter sido tentado. Ninguém pode vencer sem ter combatido. Nem pode combater se não tiver inimigo e tentações. O Senhor nos representou em sua pessoa quando quis ser tentado por Satanás. Em Cristo também tu eras tentado, porque Ele assumiu a tua condição humana para te dar a sua salvação. Assumiu as tuas tentações para te dar a tua vitória. Se nele fomos tentados, nele também venceremos o demônio. Consideras que o Cristo foi tentado e não consideras que ele venceu? Reconhece-te nele em sua tentação, reconhece-te nele em sua vitória. O Senhor poderia impedir o demônio de se aproximar dele, mas se não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer na tentação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.